Olá, povo de Deus! Nesse dia 23 de outubro de 2021, vamos dar continuidade ao livro de Atos, capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 60, que está escrito assim: Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los, agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os vossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figura que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estavam entre os nossos pais no deserto do tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui nós podemos ver que até mesmo na sua morte, Estevão ali reflete a glória de Deus. Na sua morte, Estevão cita uma frase que o Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, diz: Senhor, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão olha também para os céus e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Outra coisa que eu achei muita semelhança nessa palavra, que Estevão diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. O Senhor Jesus disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. São duas frases muito parecidas que Estevão citou antes da tua morte. A palavra de Deus diz que ele se colocou de joelhos. E quando ele se colocou de joelhos, com grande voz, ele clamou ao Senhor, que o Senhor não imputaste esse pecado, que seria o pecado daquele povo que estava ali apedrejando um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E diz a palavra que logo em seguida, tendo dito isto, ele adormeceu. Um homem que desde o primeiro momento que é citado na palavra, nós podemos ver aqui um homem de Deus, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que não tinha medo de falar a verdade,
Ele simplesmente pregou na autoridade que o Senhor deu a ele. Ele falou sobre aqueles homens que eles tinham dura cerviz, que eles eram circuncisos de coração e ouvido. E ele diz para aqueles homens algo muito interessante: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele explica sobre os antepassados que não quiseram aguardar a volta de Moisés e decidiram fazer ali, convencer Arão de preparar ídolos para que eles o adorassem. E ali aquele povo, eles simplesmente caíram ali debaixo de maldição por causa deste ato. E Estevão olha para aqueles homens e começa a dizer o mesmo para eles: vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Quando nós pregamos a palavra de Deus para alguém, quando nós falamos do amor de Deus para alguém, essas pessoas não aceitam, essas pessoas preferem ficar no pecado, essas pessoas preferem ficar na idolatria, essas pessoas preferem ficar no erro, elas estão cometendo esse erro que Estevão estava dizendo que aquele povo estava cometendo, resistindo ao Espírito Santo, porque nós sabemos que todas as obras que estão debaixo da terra, que estão sendo manifestas através do nome de Jesus, são obras que têm vindo a homens que estão ali dispostos a ser usados como um canal pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter cautela, nós temos que ter cuidado e nós temos que medir as nossas palavras e não proferir palavras de afronta contra o ungido do Senhor, porque quando nós proferimos palavras de afrontas contra o ungido do Senhor, se esse ungido do Senhor carrega consigo a palavra de Deus, e se esse ungido do Senhor carrega o Espírito Santo, nós estaremos cometendo um grande pecado. Então tenha cautela quando você falar algo contra o ungido de Deus, quando você julgar a obra de ungido de Deus, porque quando você julga a obra de ungido de Deus, você está agindo contra as obras do Espírito Santo. Que Deus abençoe teu dia, tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.